Boa noite, gente, tudo bem? Tudo bem, sim ou não? Bom demais, hein? Que louvor gostoso, como é bom poder louvar o Senhor. E como é bom poder cantar essa verdade de que o Rei, Ele está voltando. Às vezes a gente deixa um pouquinho essa verdade de lado. Às vezes a gente lida no nosso dia a dia preocupado sempre muito com o presente, né? Ou quando falamos de futuro, falamos de um futuro logo ali, né? De um futuro ano que vem, de um futuro o que eu vou fazer daqui 2 anos, de um futuro, será que eu vou estar formado, será que eu vou estar casado, quantos filhos eu vou ter? E a gente acaba lidando com essa realidade de um futuro muito próximo. Mas eu tive um professor que ele era um entusiasta de estudar o fim dos tempos, né? Na teologia a gente chama o estudo do fim dos tempos de escatologia, e é normalmente uma área bíblica que a gente acaba deixando de lado um pouquinho, porque a gente faz aquela famosa pergunta, né? Assim, vai terminar tudo um dia, eu vou estar com Jesus e eu não preciso saber mais nada disso, né? Eu não preciso saber se eu vou antes da tribulação, depois da tribulação, se vai ter milênio, se não vai ter milênio. Apocalipse eu podia resumir em 2 palavras, eu podia resumir em 4 palavras. O Rei está voltando. Acabou, tá bom demais entender Apocalipse desse jeito. Então a gente acaba deixando de lado essa ideia de estudar o futuro. Mas aí um professor meu, Carlos Oswaldo, falecido já, ele sempre dizia que olhar para o final de todas as coisas educa a maneira como eu vivo hoje. Entender como tudo vai acabar mexe com a maneira como eu vivo hoje. E hoje nós vamos ganhar um baita de um incentivo no texto que nós vamos ler, porque o incentivo, a resposta que eu coloquei ali no grupo da juventude, né? É inútil servir ao Senhor. Uma grande parte da resposta está no fato de que o Rei está voltando e por isso não é inútil servir ao Senhor. Mas para isso quero que você abra a sua Bíblia aí em Malaquias 3 a partir do 13. Malaquias 3 a partir do verso 13. E enquanto você abre aí em Malaquias 3 no 13, eu quero relembrar um pouquinho o que nós estamos conversando, né? Nós estamos em Malaquias, palavra do profeta Malaquias, vinda do Senhor. Precisamos lembrar que nós estamos depois do exílio, então o povo estava na Babilônia, né? História de Daniel, tudo mais, o povo volta para casa, e 100 anos depois de voltar para casa, já com o templo reconstruído, já com tudo em ordem, 100 anos depois, o povo ainda vive algumas dificuldades por ter passado muito tempo na Babilônia. Então Malaquias vem como um profeta para falar da parte de Deus, para ensinar o povo a respeito de algumas coisas. E em Malaquias a gente tem uma linguagem muito específica, que é uma linguagem que a gente deu o nome da nossa série de mensagens, é uma linguagem de controvérsia. O controvérsia é uma ideia de algo que eu estou dizendo que é diferente do que eu penso, né? O louvor foi muito bom, aí eu acho que não foi bom, eu falo assim, mas como assim o louvor foi muito bom? Isso é uma controvérsia. Eu acho que foi bom, o Hugo pode falar que não foi, e a gente pode ficar nesse diálogo de controvérsia, nossa discussão aqui. A diferença é que em Malaquias existe uma carga grande de cinismo, existe uma carga grande de provocação do povo. Deus vem e fala para o povo assim, ô povo, vocês estão me roubando. Aí o povo sabe como é que está roubando, né? Mas o povo responde, como que eu estou te roubando? O povo diz, Deus diz, vocês estão me cansando. E o povo responde, como que nós estamos te cansando?
É uma controvérsia com provocação, é uma controvérsia com cinismo. E então a gente tem todo esse diálogo em Malaquias. Como é a nossa última mensagem, vamos lembrar um pouquinho dessas controvérsias. Vamos lá. No capítulo 1, Deus diz: eu sempre os amei. Mas o povo pergunta: ué, como assim você sempre nos amou? Deus fala sobre a fidelidade dele, fala sobre o fato de terem voltado para casa, fala sobre o fato de eles terem todo o cuidado ali com as plantações e tudo mais, né? Deus ainda fala: olha, vocês têm me desprezado. O povo mas como assim nós temos te desprezado? Ué, quando vocês trazem comida impura ao meu altar, quando o povo estava fazendo sacrifícios, adoravam a Deus de maneira errada, desonravam a Deus com aquilo que eles estavam trazendo no altar. E a gente segue lá para o capítulo... É isso. A briga com os sacerdotes. Então a gente vem ali no finalzinho do capítulo 2, a nossa terceira controvérsia, aonde Deus diz assim: olha, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram, gemem, porque já não dá atenção às ofertas, nem aceitas com prazer. Aí o povo pergunta: por quê? É Deus dizendo que o povo estava vivendo como infiel. E o povo responde: mas como que a gente tem sido infiel? O Tigas pregou há 2 cultos atrás, né? Vocês têm cansado ao Senhor com as suas palavras. Mas como que nós temos te cansado? Aquela ideia, né? É como se nós estivéssemos cultuando aqui e Deus abre o Instagram e começa a rolar o feed do Instagram e fala assim: que hora vocês vão parar com esse culto chato aí? Porque esse culto aí não está me adorando não. Esse culto aí não está chegando aqui não. Então Deus fala que Ele vai vir como fogo do ourives, como sabão do lavandeiro, e vai mandar Jesus para separar aquilo que é puro daquilo que é impuro. Vai mandar Jesus para arrumar e separar aqueles que estão de fato adorando a Deus ou não adorando a Deus. A gente viu no nosso pequeno grupo, infelizmente, né, eu não vou reclamar da comunhão que vocês têm tido nesses últimos PGs, mas talvez a gente acabou passando, né, meio que desapercebido, sobre um texto muito importante de Malaquias, que é o finalzinho, o meio do 3, né, que tem a nossa quinta controvérsia: vocês estão me roubando. Como que nós te roubamos? Deus diz: voltem para mim. O povo diz: como que nós voltaremos? E aí tem o famoso texto, né, de dízimo. No dízimo é na oferta. Tragam o dízimo à casa do tesouro. E aí a gente fica com aquela tendência de olhar para esse texto como um texto que obriga a gente a dar o dízimo, né? Mas não, esse texto não está falando sobre dízimo. Esse texto está falando sobre obediência. O povo estava desobedecendo a Deus, porque existia uma lei, a lei do dízimo. E o povo estava desobedecendo. Hoje nós não vivemos mais debaixo de uma lei do dízimo. Nós vivemos debaixo de um princípio, um valor da contribuição. Quanto? À medida que o seu coração mandar. Porque Deus ama quem dá com alegria. Mas por que a gente fala de dízimo na igreja? Porque dízimo na igreja é um jeito de a gente equalizar isso. Dízimo na igreja é o jeito de eu falar assim: eu dando 10% do que eu ganho, é o mesmo esforço que a Camille faz dando 10% do que ela ganha. Não importa a quantidade, não importa o valor. O que importa é o nosso coração. E como a gente tem feito isso? A gente tem no Novo Testamento a história da viuvinha. Lembra a parábola? Não é parábola, né? É verdade. É verdade, né? É verdade. A gente tem a história da viuvinha. Ela dá uma moedinha. E Deus se agrada porque a moedinha da viuvinha é tudo o que ela tinha. Mas e os fariseus e os mestres da lei? Dão bolsas de prata. Só que aquilo não era tudo que eles podiam dar. Não era tudo que estava ao alcance deles. Deus ama quem dá com alegria. De que maneira temos roubado o Senhor? Desobedecendo ao Senhor quando não fazemos o que Ele pede para a gente fazer. Não é um texto sobre dinheiro, é um texto sobre obediência. E a gente tem agora a nossa última controvérsia,
que vem com uma fala dura. Pois o verso 13 vai dizer o seguinte, acompanha comigo aí. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. E ainda assim perguntam, o que é que temos falado contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos os seus preceitos e ficamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial da sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes, todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando, ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sobre as solas dos seus pés. E no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará como os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Galera, fica comigo porque é um texto lindo demais, e quanto mais a gente entender e se debruçar sobre esse texto, a gente vai entender o quão valioso ele é para a gente. Nós temos então a nossa controvérsia, algo simples de a gente entender. Qual é a controvérsia? A nossa sexta controvérsia é: vocês têm dito palavras duras contra mim. O povo responde: que palavras duras? Tá bom, eu explico. A palavra duras é o seguinte: vocês têm dito que é inútil servir ao Senhor. Agora, meus irmãos, parece que eu estou de domingo, né? Viajei na maionese aqui. É que eu preguei quarta-feira, preguei no casamento. Pessoal, galera, meus manos, vamos entender um pouquinho o que está acontecendo aqui. 100 anos depois, o povo volta para casa, o povo está ralando, o povo construiu o templo, o povo reconstruiu as suas casas, estão tomando bronca toda hora, mas assim, a coisa continua dura. A gente leu nos capítulos anteriores de Malaquias que o povo algumas vezes tinha dificuldades com a colheita. Deus ele retia o orvalho. É um jeito de Deus falar que ele segurava a chuva, ele trazia seca, trazia fome de vez em quando para o povo voltar para ele. É uma relação, não era simples viver para o Senhor. Veja, o povo lá atrás parou de reconstruir o templo. Lembra que a gente conversou em Ageu já sobre isso? Eles pararam de reconstruir o templo, eles voltaram a reconstruir o templo, mas veja aqui de novo, o problema que envolve finanças. O povo estava roubando a Deus, pararam de contribuir, pararam de pagar os impostos, pararam de lidar com as obrigações. Existe um conflito no povo sobre de fato quanto que vale e o quanto não vale obedecer a Deus. Mas o problema é que não é só dizer é inútil servir ao Senhor. Porque muitas vezes quando eu digo é inútil servir ao Senhor, primeiro eu faço uma pequena análise do que eu estou vivendo. E às vezes é difícil mesmo. Puxa vida, Deus, que trabalheira. Bom, agora a nossa igreja inventou 3 cultos. Que mané 3 cultos, que coisa de doido, velho. 3 cultos para quê? De manhã, 5 horas, 7 horas tem que servir nesses 3 cultos. Durante a semana eu ralo pra caramba no trabalho, mó canseira. E não acha noite nessa igreja para ensaiar o louvor. Cada noite tem uma coisa diferente nesse templo, e a gente não consegue ensaiar o louvor nunca. Dá trabalho servir ao Senhor. E a gente faz algumas análises, primeiro pessoais. Puxa vida, estou contando aqui
o dinheirinho que não está dando certo no final do mês. E eu vou fazendo algumas análises de mim mesmo. E eu chego à conclusão que é difícil. Às vezes, tão difícil que cara, por que eu faço isso? Que saco! Só que o problema é que o povo, ele deu um próximo passo. E eles não só fizeram uma autoanálise do quanto era difícil servir ao Senhor, e eles consideraram que é inútil servir ao Senhor, mas o povo fez aí sim, e aí é minha opinião, tá bom, gente? Não tem certo nem errado, tá bom? Alguns autores vão dizer alguma coisa, outros autores vão dizer uma outra, mas para mim, na minha opinião, ainda bem que para mim é na minha opinião, né? Mas na minha opinião, a palavra difícil contra Deus não é dizer que é inútil servir a Deus. Para mim, a palavra dura contra Deus é o seguinte: o que ganhamos quando obedecemos os seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? O que eu ganho de ser crente? O que eu ganho de servir ao Senhor? O que eu ganho por obedecer a Deus? O que eu ganho por me manter em santidade? O que eu ganho de vir à igreja todo sábado, todo domingo? O que eu ganho de olhar para a Bíblia e falar assim, a Bíblia é de fato a maneira correta e como eu quero viver, é o melhor jeito de eu viver? O que eu ganho com isso? E olha que interessante, eles continuam, e eles dizem daí, por isso, diante dessa conclusão, diante dessa pergunta, por isso, agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Tem gente agora festando, curtindo, e eu estou na igreja, mano. Que burro. Amanhã eu vou sair daqui, 12:00 e pouco, para ir acender a churrasqueira. Meu vizinho, eu vou chegar em casa, o som está no talo, já estão tudo calibrado, bebendo desde as 10. A carne já está saindo e eu estou chegando em casa para ligar a churrasqueira. Ou pior, né? Comida de crente de domingo, né? Frango de padaria. Porque não vai dar tempo de fazer o almoço. Então, a mãe liga, né? A avó liga. Ei, quando você sai da igreja, você pode trazer um franguinho? E eu assim, não é possível, velho. Que chatice, velho, ser crente. Não, e outra. Eu podia estar enganando alguém. Podia estar vendendo curso de vender curso. Podia estar ganhando uma grana podre de rico, mas não, fui resolver fazer tudo certinho, ficar 1000 anos para fazer medicina, mais 1000 anos para passar na prova de fazer medicina no Brasil, e ainda ralar para arranjar um emprego que me pague dinheiro. Cara, era muito mais fácil, pegar atalho, fazer de um jeitinho mais fácil. É muito, mas é muito melhor não pertencer a Jesus. Vale muito mais a pena. Eu não ganho nada com isso. Então, mas, graças a Deus, a Bíblia resolve o nosso problema, né? Porque daí o verso 17 vai dizer: no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão dos filhos que lhe obedecem. Pulei um tantão, né? Desculpa. Estou no 16 ainda, perdão. Depois, então eles falaram aquilo que falaram para Deus. Lembra que é uma imagem, parece que é um bate-boca mesmo? O livro de Malaquias leva a gente a entender como se fosse um bate-boca, parece que é um bate-boca ao vivo. Aí o 16. Depois aqueles que temiam o Senhor, conversavam uns com os outros. É tipo assim, ó, estava rolando o papo
lá na frente, tá? Quando os mané falaram que não valia a pena servir ao Senhor, os que temiam ao Senhor, os que amavam o Senhor, fizeram um grupinho aqui e começaram. Eles começaram, e não está escrito na Bíblia, né? Mas a gente pode imaginar aqui. Como é que eles falam aquele bagulho muito louco? Como eles são doidos? Como é que eles falam que é inútil servir a Deus? É massa demais servir a Deus. Ele nos salvou, tirou a gente da Babilônia, trouxe a gente de volta para casa. O rei da Babilônia deu para a gente ouro, prata, os cedros do Líbano, para a gente reconstruir tudo. Está tudo bonitinho aqui quando a gente voltou para casa. Podia estar nós tudo lascado, lá na Babilônia até hoje. Como que eles são doidos de dizer? Deus trocou o nosso coração, tirou o nosso coração de pedra. Foi o nosso coração de pedra que levou a gente lá para a Babilônia, trouxe a gente de volta com um coração de carne. Eles são muito doidos, como é que eles falam isso de Deus? E o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como um memorial na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Olha que muito doido. Deus ouviu, pode passar para mim, Yasmin. Deus ouviu os que temiam ao Senhor. Deus, ele atendeu aqueles que de fato pertenciam a Ele dentro do povo de Deus. Deus deu atenção a eles. E não somente isso. Deus mostrou mais uma vez a fidelidade que Ele tinha com Ele mesmo, porque a fidelidade de Deus é sempre com Ele mesmo, tá bom, gente? Não se confunda, Deus nunca é fiel a gente, tá? Ele é fiel a Ele mesmo. Porque Ele é fiel a Ele mesmo, Ele prometeu, por exemplo, trazer o povo de volta para casa. Então, porque Ele é fiel a Ele mesmo, Ele trouxe o povo de volta para casa, tá? Não esqueça disso. Por que nós vamos morar com Jesus no céu para sempre? Porque Ele é fiel a Ele mesmo, e Ele prometeu para a gente que aqueles que estariam com Jesus morariam e passariam a eternidade junto com Deus no céu. Deus nunca é fiel a um ser humano, Ele é fiel a Ele quem Ele é mesmo, tá bom? Fiel a mim, complicado, né? Mas a gente canta, aí você traduz na hora que você estiver cantando que Ele é fiel a Ele mesmo, por isso que Ele me ama. O fiel a mim, você fala assim, Deus me ama muito, é tipo fiel a mim, tá bom? Ele não tem como ser fiel a gente. Mas vamos lá, seguimos. E olha que interessante. É como que eu tento imaginar, tá bom? Tento imaginar. Fico imaginando, nessa hora, sai um anjinho assim do papo, senta numa pedrinha e começa. Dobra a perninha, né? Pega o tablet e começa. Teme ao Senhor, Giovana. Teme ao Senhor, Sara. Lucas. O meu mano, como é que é o teu nome aí do lado do Lucas? Maurício? Prazer, Maurício. Seja bem-vindo, viu? Aí você vai lá. Maurício. Foi escrito um livro. Um livro como um memorial na sua presença. Galera, eu quero marcar um negócio para vocês aqui. Eu quero mostrar para vocês o que eu faço com quem teme ao Senhor. E eu vou registrar num livro aqui, ó, o nome de todos esses que me temem. De todos esses que não acham que é inútil servir ao Senhor. E eles começam a anotar o nome. E eles fazem um livro. Sabe o que é mais interessante? Apocalipse vai falar para a gente também sobre um livro. Um livro que é o livro da... E nele estarão o nome dos santos em Cristo Jesus. Já parou para imaginar que a gente tem aqui um gostinho, uma sombra daquilo que experimentaremos um dia? Os que temiam ao Senhor lá no povo de Deus em Malaquias tiveram seus nomes escritos num livro como um memorial na presença deles. Um dia abrirá-se um livro e nesse livro estará escrito o nome de todos os santos, os salvos em Jesus. Se você pertence a Jesus, o seu nome já está escrito no livro da vida. E um dia vão abrir esse livro e vão ler o seu nome lá.
e você vai vir servo bom e fiel, e vai passar a eternidade com Deus no céu. Olha que interessante, continua, os que temem ao Senhor. 17, no dia em que eu agir, e a gente tem que entender que dia é esse, eles serão meu tesouro pessoal. Você pode imaginar o que é um tesouro pessoal? Hoje acabou, né? Não tem mais isso. Mas antigamente, a avó tinha um lugar que ela guardava coisas importantes em casa. Guardava uma espécie de um tesouro, uma caixinha, né? Ainda deve ter, né? Mulherada aí com joias, guarda suas joias dentro de uma caixinha escondida em casa. Escondam bem as suas joias, meninas, tá bom? Mas tudo que você guarda como que você quer muito, você guarda de um jeito muito especial. Você guarda com muito cuidado. Você guarda com muito carinho. Você guarda com muita preocupação. Agora, olha que interessante. Vamos pensar numa pessoa que tem tudo o que ela quiser. Tudo. Ela tem dinheiro infinito. Ela tem poder infinito. Ela tem tudo o que ela quiser. Neymar. Justo? Dinheiro infinito. Importante. Tem tudo o que ele quer a hora que ele quiser. Se quiser ir treinar, ele treina. Se não quiser, não treina. Se vier de helicóptero, ele vai. Se não quiser, não vai. Neymar. Agora, Vander, já parou para imaginar o Neymar virar para você e falar assim: de tudo o que eu tenho de mais importante, o Vander é o meu tesouro pessoal. O meu tesouro, de tudo que o Neymar pode ter na face da terra, ele vira para o Vander e diz assim: Vander, você é o meu tesouro pessoal. Então, agora imagine Deus dizer isso sobre você. Não é o Neymar. Imagine Deus dizer para você, santo, salvo, que teme ao Senhor. Você André, você Eric, você é o meu tesouro pessoal. Você está guardado na minha caixinha de joia. Por isso, quando eu era criança, na escola bíblica dominical, tinha a salinha Joias de Cristo. E todo mundo tem que passar pelas joias de Cristo. Quando eu era criança, era Cordeirinhos de Jesus, Joias de Cristo, Nova Vida, aí adolescentes e jovens. Esse era o nome das salinhas quando eu era criança. Agora, eu falo para a gente, você já parou para imaginar o quanto que vale a pena servir ao Senhor e temer ao Senhor? Porque você vai ser considerado tesouro pessoal de Deus. Seu nome está gravado no livro da vida. Deus ouve você. Deus sabe que você existe. Deus, Ele está atento a quem você é. Ele conhece o seu nome, Ele sabe exatamente quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele, nos momentos bons, nos momentos ruins, Ele está olhando para você, Ele está ouvindo você, Ele está vendo você, Ele sabe exatamente o que você está vivendo. Mas não para por aí. Deus faz mais coisas. Olha o verso 1 do capítulo 4. Pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Olha aí, mais um dia que a gente tem que lidar com hein? Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando, ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum, mas para vocês que reverenciam o meu nome,
o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sobre a sola dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos lembrar um pouquinho da mensagem que o Tigas pregou. Na mensagem que o Tigas pregou ali no capítulo 2:17 até o 3:6, fala ali que vinha o profeta Elias antes do dia em que Deus fosse agir. E o profeta Elias, a gente pode entender muito bem que é o mensageiro, aquele que vem antes do dia do Senhor, é o profeta João Batista. É João Batista ali, falando que Jesus viria. Estão comigo? Lembram da mensagem do Tigas? João Batista então vem antes para pregar que a vinda de Jesus estava ali. Ele estava pregando acerca daquele que veio, de Jesus. Então nós entendemos ali no 3 que é algo sobre a primeira vinda de Jesus. A primeira vinda de Jesus já aconteceu. João Batista já veio, Jesus já veio, e na cruz, Jesus separou aquilo que é puro daquilo que é impuro, trazendo salvação, declarando justo aqueles que são justos, santos aqueles que são santos em Jesus. Estão comigo? Mas o texto segue dizendo, no mesmo capítulo, só que o teor muda. Primeiro, nós temos a ideia do livro como memorial. Em Apocalipse, nós temos a mesma ideia do livro. Nós temos também a ideia de um fogo consumidor, de juízo, de justiça. Juízo que não dá ideia para a gente de um papo que vai acontecendo, mas de juízo de algo definitivo. Juízo definitivo, nós precisamos entender que no dia em que eu agir aqui, está falando da segunda vinda de Jesus. Capítulo 3 de Malaquias fala da primeira vinda de Jesus, e o final do 3 de Malaquias e o 4 fala da segunda vinda de Jesus. Então calma, Jesus vai vir para purificar todo mundo. Na cruz, todos os pecadores poderão ser purificados por causa do que Jesus fez na cruz. Aí o texto continua falando para a gente que vai ter um dia que Deus vai agir de novo. E no dia em que Ele agir, Ele vai trazer justiça e juízo. Então, no dia em que eu agir, no vem o dia, aquele dia, e no dia em que eu agir, até o 4:3, nós precisamos entender como a segunda vinda de Jesus. E a segunda vinda de Jesus vem. Só para mim que está o WhatsApp ali. Mas ninguém consegue ver o que está no WhatsApp da Yasmin. É que no retorno está teu WhatsApp, Yasmin. Mas ele não está aberto. Está fechado. Fica tranquilo. Mas tudo bem, só eu que estaria lendo. Agora todo mundo, porque todo mundo olhou para trás. Mas não está aberto o seu WhatsApp. Tá bom? Mas, na segunda vinda de Jesus, Jesus também vem para trazer justiça e separar aquilo que é puro daquilo que é impuro. E é incrível como a gente tem essa terminologia, o sol da justiça. Jesus vem como o sol da justiça para separar o ímpio do justo, para separar aqueles que servem a Deus daqueles que não servem. E olha que interessante, olha o fim disso tudo. Depois, esmagarão os ímpios, que serão como pó, sob as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. É inútil servir ao Senhor? Não, porque um dia, o ímpio, aquele que não está com Jesus, será como pó na sola dos pés, porque Deus precisa ser justo, e Ele não vai deixar de ser justo, e o jeito de Deus ser justo,
é condenando o injusto e salvando o justo. Ah, Tiago, mas isso não é injusto? Não, porque todo justo só é declarado justo por causa de Jesus. Nós não somos julgados por aquilo que fazemos, nós somos julgados por aquilo que Jesus fez. Com Jesus, mesmo pecadores, podemos ser declarados justos diante de Deus. No dia em que eu agir, o ímpio ficará na sola dos nossos pés. E o texto termina: lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ah, pastor, mas aí você se complicou, porque o Elias vai vir na segunda vinda de Jesus também. Quem é esse Elias agora? No texto do Tigas lá, há 4 semanas atrás, era João Batista. E agora, não é João Batista por quê? Então, a aulinha, tá bom para nós? Você pode escolher 2 coisas aí, tá bom? E nas 2, você tá bem, beleza? Primeiro, você pode escolher que esse texto está falando da segunda vinda, e ele termina falando da primeira vinda de novo. É um pouquinho dislexo da parte do autor e de Deus, mas estamos com ele, não tem problema. Dá para ficar com essa opinião, falando da segunda vinda, e depois fala da primeira vinda de novo. Fica comigo, gente, vocês estão perdidaços, faz ideia do que eu estou falando aqui, mas enfim, vou falar mesmo assim. Mas a gente tem uma segunda opção de interpretação desse texto. Quando a gente lê Apocalipse, nós precisamos entender que na tribulação, nós teremos, 2 testemunhas. E essas 2 testemunhas pregarão o evangelho aos que ficarem aqui. Jesus volta, a igreja é arrebatada. Estão comigo? Jesus volta, a igreja é arrebatada, todos os salvos estão com Jesus, e Deus manda 2 testemunhas, 7 anos de tribulação, e ficam aqui todos aqueles que não pertencem a Jesus. E a gente tem que brincar agora de quem são essas 2 testemunhas. E daí existem muitas conversas sobre quem podem ser essas 2 testemunhas. Há aqueles que pensam que uma dessas 2 testemunhas, que vai pregar na tribulação, seja por grau de importância. Então, por grau de importância, nós podemos pensar em Moisés, talvez o maior tipo de Cristo que a gente encontra na Bíblia. Então, comigo, tipo de Cristo, aquele que conta uma história muito parecida com a história de Cristo, mas não é Cristo. Moisés libertou o povo da escravidão do Egito, Jesus libertou a gente da escravidão do pecado, levou a gente para a terra prometida, depois do deserto, Jesus vai levar a gente para morar no céu, numa terra nova e bonita, tal, Nova Jerusalém. Então, Moisés é uma ideia. Mas tem uma outra ideia de nós pensarmos nessas 2 testemunhas, que não é só por importância, mas a Bíblia diz que cabe a todo homem conhecer a morte. Todo homem conhecer a morte. Só que, gente, tem 2 pessoas que não conheceram a morte na Bíblia. Consegue me ajudar? Enoque e Elias. Elias andava com Deus e um dia Deus o tomou para si, não conheceu a morte. Elias foi arrebatado na carruagem de fogo. Este que vos fala gosta da ideia de que as 2 testemunhas serão Enoque e Elias. Vem para a tribulação, possivelmente, a Bíblia não diz, possivelmente Enoque e Elias morrerão na tribulação, e aí sim, cabe a todo homem conhecer a morte. Se for Elias uma das 2 testemunhas, vejam, enviarei a vocês o profeta Elias,
antes do grande e temível dia do Senhor, antes do final de todas as coisas. Eu vou mandar Elias, e Elias fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e o coração dos filhos se voltem para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Elias vai vir para pregar sobre o dia do Senhor, e pessoas se converterão na tribulação, através do ministério de Enoque e de Elias. E o que acontece com esses que vão se converter na tribulação? Vão morar junto com a gente no céu. Aí você começou a orar agora, né? Tomara que Jesus volte e eu esteja aqui, porque eu vou ter uma segunda chance. Porque se eu morrer, não vou ter segunda chance. Mas se Jesus voltar e eu estou aqui e eu não sou salvo, eu tenho a tribulação ainda para aceitar Jesus. Mas eu prefiro morrer fora da tribulação, porque na tribulação a coisa não vai ser legal para aqueles que se converterem ao Evangelho. Não é o nosso texto aqui, mas daí vamos terminar, já que estamos falando de escatologia do final dos tempos. E daí depois dos 7 anos de tribulação, o que acontece, pessoal? A gente vem, todo mundo com a sua arminha na mão, a gente vai colocar todos os ímpios na sola dos nossos pés, numa grande batalha, que Apocalipse vai chamar a batalha de Megido, ou Megido, e aí os salvos, mais os anjos, mais os crentes da tribulação, nós vamos guerrear, ganhar a batalha, aí sim, prender Satanás de uma vez por todas no inferno, e daí para mim, milenista, reinaremos por 1000 anos na terra com Jesus, todos tranquilinhos, lindos, num lugar bonito. Depois de 1000 anos só, é que a gente vai para novos céus e nova terra, nova Jerusalém, e comeremos da árvore da vida eternamente. Boiaram, né? Mas beleza. Deus é quem faz da obra, por isso a gente precisa lembrar da palavra de Deus. Olha lá, olha o verso 5 do capítulo 4. 4. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés. Deus orienta o povo, lembrem da palavra, lembrem do que eu deixei para você escrito, lembrem da palavra. Sabe por quê que a gente tem que lembrar da palavra? Porque Deus vai agir. Olhem para a palavra e vejam como a palavra nos orienta a viver, porque um dia Deus vai agir. Lembra que eu falei? Para que serve estudar o final de todos os tempos, gente? Porque saber como tudo acontecerá me educa na maneira como eu vou viver hoje. Tamanho amor, tamanha história de cuidado comigo. Como eu vou viver hoje? Eu quero viver hoje do jeito mais próximo possível daquilo que Ele espera de mim, porque é o melhor, é o mais legal, é o mais frutífero, é o que glorifica mais a Deus, é o que vai fazer com que mais e mais pessoas conheçam essa verdade que eu conheço. Diante disso, gente, eu queria deixar algumas coisinhas para a gente refletir. Passa para mim, por favor, Yasmin. Essas 3 ideias trazem para a gente uma resposta. Não é inútil servir ao Senhor. Não é inútil. A vida pode ficar difícil, o mundo pode parecer injusto, o ímpio pode parecer prosperar, mas não é inútil servir ao Senhor. Vimos o porquê. Vimos que somos tesouro pessoal, teremos o nosso nome escrito, Ele vai agir, vai separar, vai vir como o sol da justiça, vai estabelecer justiça para quem viveu em iniquidade, viveu distante de Deus a vida inteira. Ele virá como o sol da justiça e um dia nós estaremos com Ele na eternidade. Por isso precisamos lembrar da palavra. Então, eu digo para a gente precisa ser fiel quando ninguém está vendo, porque Deus está vendo. Deus sabe de todas as coisas. Deus ouviu aqueles que temiam ao Senhor. Ele ouve você.
Seja fiel em toda e qualquer circunstância, porque vale a pena ser fiel. Não seja fiel só quando todo mundo está vendo. Não tente fazer valer a pena servir a Deus pelas suas próprias mãos. Não, agora eu vou fazer tudo, todo mundo vai ver, vou ganhar vários parabéns. Não, não é das pessoas que a gente tem que ganhar o parabéns, é de Deus. Seja servo, seja fiel, faça o que tem que ser feito, até quando ninguém está vendo. Porque vale a pena. Não compare a sua fidelidade com a prosperidade dos outros. Joga fora essa ideia de meritocracia. Joga fora essa ideia de que você está se dando mal só porque você é pecador. Todos nós somos. Deus não está no céu, sentado numa nuvenzinha branca, com um rainho na mão, esperando você pecar, e toda vez que você peca, Ele vai lá e... Não é assim que Deus funciona. Porque se fosse assim, o ímpio não tinha como prosperar. O ímpio não tinha como, em sua vida de mundo, ficar feliz, porque ele está longe de Deus. Então não é por meritocracia que a gente baliza a nossa felicidade. As coisas não estão dando certo para mim. Aí você lê mais a Bíblia, porque se você ler mais a Bíblia, vai começar a dar certo para você. Desculpa, você vai viver uma vida inteira frustrada, porque as coisas não dão certo para a gente ou não, quanto mais ou menos eu leio a Bíblia. Eu leio a Bíblia porque é importante ler a Bíblia. Eu oro porque é importante orar. Não compare sua fidelidade com a prosperidade dos outros. Nossa, o casamento do fulano é uma bênção. Ele deve ser muito crente. O inverso também não é verdade. Sim, coisas boas acontecem quando tememos ao Senhor, como somos fiéis ao Senhor. Mas não é uma regra. Eu tenho certeza que você diria para mim, casamentos bem legais, de não cristãos. Eu conheço. Não é um nem dois casais. De pessoas felizes, que curtem a vida. Família da minha esposa, família da Andriele. A gente vai para lá no Natal. Gente, a família da Andriele é top. Os tios velho, tudo casado. Rico. Os filhos, todos casados. Não está transmitindo, né? Mas ninguém vai ver isso aqui mesmo. O único tio da Andriele, né? Os parentes do meu sogro, né? O único que tem filho que se separou, meu sogro crente. Os outros, os filhos, tudo casado. Ricos também. Gente, o Natal é mó curtição. Sabe aquela parada de família que sai... Não. Tem uns negocinhos assim, umas coisinhas de Natal, mas é de boa. É engraçado, é divertido. Agora imagina. Eu sou pastor, velho. Você está vivendo igual os parentes da Andriele. Não compare a sua fidelidade com a prosperidade dos outros. Não compare. Confie no tempo de Deus. Porque já parou para pensar que você pode passar os 70, 80, 60, se não der muito para chegar lá na frente, os 90, 100 anos da sua existência, completamente cagados. Nenhum motivo de alegria. E o único momento que você vai viver feliz na sua vida vai ser na eternidade com Jesus. Já parou para pensar nisso? E você está aí a todo momento, lutando todo dia para ser feliz. E Deus às vezes não vai te fazer feliz humanamente falando aqui na terra. Então confie no tempo de Deus. Pare de viver frustrado comparando com o que você está fazendo com o que os outros estão fazendo. Confie no tempo de Deus. Talvez você vai viver coisas lá na frente. Talvez você já viveu coisas e não vai viver mais. Confie no tempo de Deus. É Ele quem faz quando Ele quiser, do jeito que Ele quiser, a hora que Ele quiser. E se Ele quiser que você viva uma vida aqui na terra
toda enhacada, mas na eternidade você vai viver uma vida plena com Deus. É isso, o que são 60, 70, 80, 90 anos, perto da eternidade. Eternidade. Ah, mas Tiago, eu não acredito no que você está falando. Azar o seu. Quando você não viver por isso, e você chegar lá, você vai lembrar deste dia, do dia ou que várias pessoas já te avisaram várias vezes, do privilégio de temer ao Senhor, de ser tesouro particular de Deus. Servir é mais sobre quem Deus é, do que sobre como eu me sinto. Eu não sirvo para ser feliz. Eu sirvo por causa de quem Deus é. E Ele ter morrido na cruz para perdoar os meus pecados com Jesus. Ele prometer que um dia eu vou passar a eternidade junto com Ele. Que Ele vai ser justo. Que Ele vai julgar, vai separar o puro do impuro, o ímpio do piedoso. Me faz querer servir a Deus, independentemente de como eu me sinto. Se é gostoso, se não é, se é cansativo, se não é, se dá trabalho, se não dá, se me faz feliz, se não faz, não é sobre mim, é sobre Ele. A nossa vida é a nossa eternidade. Eu já devo estar pregando há 1 hora mais ou menos, e a Isa acertou, que eu pregaria muito hoje mesmo. Você falou isso no grupo, não falou? Falou sim, olha lá. A Carol que falou, foi o que eu disse. Só errei a cor do cabelo, não estou brincando. Mas a gente terminar, o Salmo 73, acho que é o meu salmo preferido da Bíblia. Mas o Salmo 73, ele vai contar a história de Asaf. Asaf é quem escreve esse salmo, tá bom? E se você quiser, fica de lição de casa, tá bom? Mas o Salmo 73 é exatamente a nossa pregação inteira. Poderia pregar a mesma coisa que eu preguei agora usando o Salmo 73. Leia em casa, faz faz devocional amanhã, mas fica aí, leia Salmo 73 em casa, tá bom? Mas o Salmo 73, ele conta a história de Asaf. E Asaf faz o seguinte, ele nos primeiros versículos, ele diz: inutilmente conservei puro o meu coração. Asaf reclama, cara, eu estou aqui, sendo crentinho, perfeitinho, santinho, e isso é inútil, porque eu só me dou mal. Aí ele diz, olha os ímpios, com o seu colar de perversidade, vamos lembrar que Salmo é uma poesia, né? Se vestem de colares na sua arrogância, na sua perversidade. Ele fala, pô, o brother está fazendo churrasco, bebendo o dia inteiro aqui, feliz da vida, e eu crente me dou mal. No verso 14, Asaf diz, até que entrei no santuário do Senhor. Lembra que eu falo do portanto? Então, no Salmo 73, a palavra mais importante é até. Porque é nessa hora que Asaf muda a cabeça dele. Ele diz, até que ele entra no santuário do Senhor. Isso significa que Asaf foi adorar a Deus. Quando Asaf adora a Deus, a metade para frente do Salmo 73, Asaf diz assim, Deus, me perdoa, porque eu agi como um animal irracional. Você pode usar o animal que você quiser, mas eu uso um que cabe bem a calhar. É como se Asaf estivesse dizendo, Deus, como eu fui burro em achar que é inútil conservar puro o meu coração. E daí o Salmo 73 termina de uma maneira incrível, e é a minha próxima tatuagem. Salmo 73, verso 28. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, rocha minha, e alguma outra coisa que ele diz. Ele começa dizendo, primeiro versículo, bom é estar junto a Deus. Ele fala tudo o que acontece, e ele termina,
bom é estar junto a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Eu quero terminar nossa série de mensagens, nosso último culto do ano, fazendo a pergunta para você. Para você, vale a pena servir ao Senhor? É bom pertencer a Jesus? Eu vi ali no painel que as meninas fizeram. Obrigado, Gemini. Eu sei quem foi Jesus de Nazaré. Ali no painel que as meninas fizeram, tem a frase que é bom pertencer a Jesus. Eu não sei se elas pegaram isso por causa de algo que eu falo, mas normalmente eu começo as minhas orações: Deus, é muito bom te pertencer. Hoje, você diz com facilidade essa frase? Deus, é muito bom te pertencer? É de boa de falar isso agora? É muito bom te pertencer? Vale a pena servir ao Senhor? Você curte ser de Jesus? Você vai ter que vir todo sábado agora, viu? Você fala fácil isso? Se alguém virar para você e falar assim: ei, por que você faz isso? Cara, não adianta, pode me oferecer o que você quiser, nada é mais legal do que pertencer a Jesus. Vale a pena, é o que eu quero. Não importa o custo, não importa o preço, não importa o empenho, não importa a dor, não importa o tempo. Eu quero pertencer a Jesus. É bom pertencer a Jesus. Pergunto de novo para você: é fácil para você dizer isso? Você sustenta isso diante de todas as pessoas que estão à sua volta? Você sustenta essa verdade com os seus amigos do trabalho, com os seus amigos da faculdade? Você sustenta essa palavra? Porque talvez, se você ainda questiona isso, é porque você ainda não entendeu de fato o que significa pertencer a Jesus. Foi o que aquele grupinho fez. Aquele grupinho, quando estavam criticando a Deus, quando estavam dizendo: Deus, não vale a pena, aquele grupinho ficou maluco. Ele falou assim: meu Deus, como eles têm coragem de dizer isso? E Deus trata eles como tesouro pessoal deles. Escreve o nome deles no livro. Por isso eu queria que você hoje fizesse a sua oração onde você está. Terminando 2025, reafirmando que vale a pena. E que 2026, a gente vai ver coisas continuarem acontecendo como a gente tem visto, aqui na juventude. A gente tem 36 pessoas hoje no culto. E assim, uma um gigantesco número de pessoas que não está aqui, a gente sabe, estão na praia, estão curtindo. Nossa juventude cresceu, galera. Hoje um pequeno grupo dessa semana é exatamente o mesmo tamanho de como era a nossa juventude
em julho de 2024. O mesmo tamanho. Deus tem feito coisas aqui, mas Ele tem feito coisas porque a gente olha um para o outro e a gente fala: é massa pertencer ao Senhor, é massa viver junto com Deus, é massa ter que tocar toda vez. A gente dá um jeito de dar uma aliviada, mas se não der para dar uma aliviada, é isso que a gente tem, embora, vamos tocar toda vez. Eu não sei se eu estou sendo claro, mas eu queria que você fizesse uma oração aí, muito, mas muito entusiasmada, mas muito convicta, que você quer que Deus continue fazendo coisas bizarras, incríveis, aqui na nossa igreja e na nossa juventude, não porque a gente está dando bolachinha quando chega e café, não porque o louvor está ficando cada vez mais legal, não porque a gente vai arrumar essas luzes, não, mas porque é massa, porque é legal, porque vale a pena. E se hoje é meio difícil, não é porque vale a pena hoje. Se hoje é meio difícil, é porque vale a pena na eternidade. Um dia Jesus vai voltar, e os que temem a Ele estarão com Ele na eternidade no céu. Por isso, talvez hoje à noite você precisa fazer igual a Asaf. Deus, foi mal, como eu fui burro de achar que existe um jeito mais legal de viver que não seja com você, para você. Faz a sua oração onde você está, e ore dizendo: Deus, mexe com o meu coração, me ajuda a ficar entusiasmado a viver tudo aquilo que eu tenho para viver junto contigo, já hoje. E não é só algumas coisas, são todas as coisas. É o servir, é a vida em santidade, é o casamento, é o estar junto, é tudo. É se relacionar sexualmente com quem você ama na hora certa, do jeito que Ele preparou para viver, do jeito que Ele preparou para fazer. É juntar o seu dinheiro com honestidade, parar de acreditar em atalho, parar de acreditar em joguinho, parar de acreditar em coisa que vai levar você a ficar rico, a proteger os teus bens de uma maneira por atalho. Não existe, gente, é isso aí, ó, abre tua conta no banco e junta o dinheiro. Enquanto você não juntar o dinheiro, você não tem dinheiro, não tem segredo. Trabalha e poupa. Sei lá porque eu disse isso agora. Faz a sua oração aí. Vamos terminar o nosso culto. Faz a sua oração, entusiasmado em pertencer a Jesus. E que 2026 seja incrível, porque é muito bom pertencer a Jesus e não é inútil servir a Ele. Eu vou orar daqui a pouco para a gente terminar. Senhor Jesus, é muito bom te pertencer. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor vive junto com a gente, pela maneira como o Senhor se relaciona com a gente. Obrigado pelas promessas da eternidade junto contigo. Obrigado porque um dia o Senhor vai me tratar como seu tesouro pessoal. Um dia eu vou jogar uma batalha, guerrear uma batalha junto contigo que eu sei que eu já ganhei.
porque eu estou do lado que sempre vence. Obrigado porque um dia eu estarei contigo na eternidade, desfrutando da bênção que é estar junto contigo, Pai. Que hoje esse seja um motor de esperança, um motor de viver junto contigo em santidade, servindo ao Senhor, porque vale a pena viver junto contigo. Que em nome de Jesus 2026 seja ainda mais top, ainda mais legal do que a gente viveu em 2025, porque mais e mais pessoas chegarão aqui incrivelmente entusiasmadas a viver pelo Senhor, para o Senhor e a servir ao Senhor, porque vale a pena. Em nome de Jesus, amém. Amém.